Utilidade pública. Atalaia FM. 20 horas e 20 minutos, 20 horas e 20 minutos, aqui na sua frequência modulada, Atalaia 106.3. Nós iniciamos aqui a nossa programação aí, mandando um abraço aí para todos os nossos amigos que estão participando já da nossa programação. Iniciou, nós tocamos a canção que foi pedida pela Vânia que está participando aqui, a Vanessa, está participando já da nossa programação, mandou um pedido aqui, um áudio aqui, fazendo os seus pedidos e os seus oferecimentos. Lembrando que você pode estar participando também, mandando o seu pedido através do WhatsApp da Atalaia FM, 99298-4388. E também nós estamos através da Rádio Física, através da Rádio Física também, com certeza, mas através do Facebook, da transmissão ao vivo pelo Facebook. Vai lá, João Souza, João da Rádio, interaja conosco, compartilhe, pessoal, essa nossa entrevista, essa nossa conversa aí nos seus grupos de Facebook, também nos seus grupos de WhatsApp aí, para que mais pessoas sejam conhecedoras do que nós estaremos abordando aqui, do que a doutora vai estar passando para cada um de nós. Então vamos fazer uma conversa descontraída aí. A doutora que já veio aqui no início do ano, né? Janeiro, acho que foi dia 15 de janeiro ela veio aqui para estar falando a respeito do Janeiro Branco. Agora a doutora está retornando para falar. Vamos estar abordando, na verdade, vários temas aqui, entre eles um tema muito propício aí, que está de muita relevância aí, que foi esse massacre aí que aconteceu na cidade de Suzano, na escola Raul Brasil, e outros temas aí que nós estaremos abordando. Primeiramente, vamos cumprimentar a doutora aí. Boa noite, doutora. Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes. Uma satisfação estar aqui com vocês. Para nós também é uma grata alegria tê-la aqui novamente nos estúdios da Atalaia FM, conversando conosco, conversando com todos os ouvintes aqui. Primeiramente, antes da gente começar essa conversa, doutora, fala um pouquinho desse projeto. Eu vi lá no Facebook da senhora, vocês estão com um projeto, não sei se é um projeto social, aquele projeto que vocês estão engajados naquele projeto, doutora? O projeto Proeva, isso, Proeva. Ah, sim. É que nós trabalhamos com vários projetos, né? Isso. E por isso que eu fiquei na dúvida de qual seria. Mas o Proeva é um programa que eu criei em 2011 para tratar vítimas de abusos, mulheres vítimas de abuso sexual, abuso psicológico, abuso Só físico. Chega um pouquinho mais próximo do microfone, doutora. E violência doméstica, né? Então, é um programa que não só conscientiza essas mulheres, dá acolhimento, mas também ajuda essas mulheres a compreenderem as sequelas desses abusos, os sintomas, os comportamentos disfuncionais, as dores, os traumas que esses abusos trazem. E no final desse programa a gente ajuda essas mulheres a ressignificarem suas vidas, podendo não só sair do ciclo de abuso, como também construir uma história diferente para elas de dignidade. Interessante, né, doutora? Porque, na verdade, muitas mulheres que são vítimas de abuso, de algum tipo de violência, não só física, né, mas tem a violência psicológica também, elas em muitos casos, ela não denuncia o agressor, dentre vários segmentos, né, que tem a questão financeira, né, que a mulher, por não ter uma questão financeira, não ter como
em alguns casos a mulher não ter não ter como ela se manter em algum caso assim, ou em algum caso específico por algum medo assim, daí vocês fazem esse tipo de acolhimento para dar esse suporte para essas pessoas, para essas mulheres, né? Sim, a gente ajuda essas mulheres a compreenderem o porquê que elas estão nesse ciclo de abuso, né? E você citou bem, muitas vezes é uma dependência financeira, mas também tem uma dependência emocional do parceiro. E às vezes também tem um conceito errado que a própria religião traz, que essa mulher tem que ser submissa a esse marido, a esse homem, independente do que está acontecendo. Muitas vezes ela está apanhando, ela está sendo humilhada, ela está sendo agredida, ela está sendo traída, e a orientação muitas vezes que elas recebem é que elas têm que aguentar caladas, por isso não denunciam. Infelizmente, há uma pesquisa que comprova que 40% dos casos de violência doméstica as mulheres são evangélicas. Então é algo que as igrejas precisam acordar para isso, né? E ter um novo olhar sobre esse assunto. 20h26, estamos conversando aqui com a doutora Gisele Oliveira. Estamos abordando vários assuntos aqui. Esse primeiro assunto aqui que a doutora está falando é a respeito desse projeto que a doutora tem desde 2011, doutora? 2011. 2011, projeto encabeçado por ela mesma, e tem várias pessoas junto nesse projeto aqui. Agora vamos falar um pouquinho, doutora, o que está na mídia aí, é esse massacre aí, esse tiroteio, esse massacre que aconteceu ali na cidade de Suzano. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos entrar no começo. Qual seria, doutora, vamos colocar numa linguagem bem subjetiva, assim, qual seria o papel da família numa educação, assim, não, lógico, a senhora não vai estar ensinando os pais a educar, mas assim, numa questão profissional, que a senhora, como psicóloga, vamos dizer, uma mentora, assim, na área profissional, qual seria o papel da família nesse caso de educação de jovem? Porque nós, um pouquinho que eu conversei com a senhora, deu para me citar um pouquinho na questão, quando os avós, eu não vou falar porque eu não peguei muito essa época, né? Mas os meus avós, a minha mãe, aquela época de educação de antigamente, eu via até alguns relatos aqui na internet aqui, a educação de antigamente, como a educação de antigamente era diferente da educação de hoje. Hoje, a educação, eu estou falando no âmbito geral, a educação é mais aquele dá. Isso seria o certo? É o certo mesmo? A gente tem que... Eu falo eu também sou pai, né? A minha bebê tem 9 meses e talvez a gente quer oferecer para o filho, numa questão de não pedir nada em troca, não pedir favores, me ajuda a fazer tal coisa, ajuda sua mãe lavar louça, limpar a casa. E nesse sentido de dar, sem buscar não uma troca, mas uma ajuda, como que eu posso colocar para a senhora? Dar aquele suporte para o adolescente, para a criança, sem buscar a troca daquela criança, sem buscar nada em troca. Isso seria uma educação boa, doutora? Ou a gente está levando para algo errado? Então, na realidade, a gente percebe que o maior motivo da violência entre os jovens, entre os adolescentes, é justamente porque esses valores se perderam na sociedade, os valores familiares se perderam. Esse caso de Suzano, especificamente, tem é muito complexo, existem outros fatores que envolveram, como bullying, como jogos na internet, né?
a companhia. Mas o que eu falei ia falar para a senhora, daí fugiu o que eu ia falar, agora veio aqui, eu coloquei aqui no papel, não tinha visto. A questão do limite, doutora, do limite, muitas das vezes a gente quer impor limites, mas a gente fala, não, se eu colocar esse limite aqui, daí eu não vou ser um pai amigo do meu filho, eu tenho que ser um pai amigo. Certo. Será que esse limite, na visão de uma boa educação, será que é viável ou não? Não tem que impor limites, tem que viver uma vida, uma educação meio light, como se diz. Muito bom, muito boa pergunta e muito boa essa colocação. Será que eu tenho que ser amigo dos meus filhos? Então, assim, só linkando, né, com o que eu estava falando do caso de Suzano, a ênfase que nós temos que dar, obviamente, não só nesse caso, como em qualquer outro caso de violência, de criminalidade, de drogas, é a falha na família, né? E a questão dos limites, João, nós estamos nos perdendo na educação por não entendermos que a educação ela tem que ter um tripé. A educação ela tem que ter um conjunto de cuidado que envolve a alimentação, a vestimenta, né? A educação, os cuidados ali materiais, o afeto, que vai incluir o toque físico, o abraço, o beijo, o acolhimento, a compreensão na hora que essa criança precisa, que ela está sofrendo, que ela está com algum problema, e limites, que é o quê? O não. O não. Essa criança precisa entender que ela não pode fazer tudo que ela quer. Ela precisa entender que quando ela agir de uma forma errada, de uma forma que vá contra as regras daquela família, aquilo trará uma consequência. Por quê? Porque a vida é assim. Quando crescer, ela vai para o mercado de trabalho e ela terá que obedecer regras. Então, ela precisa aprender isso dentro de casa, que tudo na vida tem limite, tudo na vida tem regras. E essa coisa hoje em dia dos pais quererem ser amigos dos filhos é o que está prejudicando muito, porque os filhos, eles precisam de pai e de mãe. Amigos eles vão ter lá fora, eles vão ter na escola. Pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe. E pai e mãe tem que dar carinho, cuidado e limite. Tem até algo aqui, a educação dos filhos é exercida com a autoridade e amor. Primeiro vem a autoridade, né? Tem até algo na internet que tem um psicólogo que fala, doutora, ele cita um relato lá que a mãe dele, a mãe da determinada pessoa, fala algo para ele, ele pede, na verdade, algo para a mãe dele fala que ele não vai fazer determinada coisa. Daí ele fala, mas então eu não vou amar a senhora. Daí ele fala, não, eu não quero que você me ama agora. Daí ele fica até assustado. Ele fala, mas como? Como assim a senhora não quer o meu amor? Ele fala, não, eu quero o seu respeito, o amor é conquista. Eu escolhi te amar. Então, essa questão da conquista do amor, da autoridade, porque antigamente, igual a senhora falou, né? Os valores, a educação, antigamente tinha aquela questão de os filhos, tinha aquela maneira de educação, de respeito mútua, né? Todas as famílias tinham a mesma educação, isso não vinha na questão religiosa, questão de ser evangélico ou católico ou algum tipo de credo religioso, era mútua, toda família cultura, né? Era uma cultura de educação, isso mesmo. Então essa questão de colocar isso na educação do filho, porque talvez isso, doutora, talvez, é lógico, os pais fazem algo, talvez aquilo que a mídia, talvez aquilo que a sociedade impregna na sociedade, não, isso é o certo fazer, porque a questão da autoridade que a senhora mencionou, talvez se o pai falar, não, tem que eu não vou deixar você fazer isso,
não impõe um certo limite para o filho, daí, lógico, o filho vai lá na frente, igual a senhora mencionou, lá na frente ele vai numa faculdade, ele vai, quando ele tiver na idade dele de namorar, ele vai ver que nem tudo na vida ele vai conseguir, nem tudo na vida vai ser da maneira que ele está conseguindo na casa dele, tudo que ele quer, tudo que ele pede para a mãe dele, ele está conseguindo. Então, se talvez, não sei, a senhora pode falar com mais clareza a respeito desse assunto, para dar mais clareza para as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa programação, a questão, doutora, não da educação, a questão dessa autoridade. Talvez os pais achem que a autoridade significa, autoridade, o amor, significa você deixar o filho fazer o que ele quer. Talvez se você tirar algo que o filho está pedindo, eu quero isso, não, ele não pode, mesmo talvez que seja para fazer aquilo, talvez, eu acho que talvez até certo ponto, você mesmo que é para ele fazer, que ele possa fazer, talvez você, não sei, talvez tem que tirar dar um certo limite, falar, não, isso daí você não vai fazer hoje, mas por que não? Você não tem que entender, talvez, né, doutora, não sei, você não tem que entender, você só tem que obedecer, você só tem que respeitar a autoridade. Seria isso? Ou talvez alguns pais podem falar, eu estou falando dessa maneira, talvez alguns pais podem falar, não, mas esse daí pode ser uma cultura militarista. Seria uma visão dessa maneira, doutora? Ou o que eu estou falando tem algum significado verdadeiro ou não? Com certeza. É mais ou menos por aí mesmo. As famílias estão se perdendo justamente porque não tem autoridade. As pessoas não têm mais autoridade nem sobre si mesmas, muito menos sobre seus próprios filhos. E normalmente eles não têm autoridade porque as pessoas têm muito medo de rejeição. É interessante como que os pais eles têm medo dos filhos não amarem, não perderem o amor, deixar de amá-los se eles disserem não. É claro que a gente tem também um outro extremo, né, de pais que não estão nem aí, que eles não estão nem preocupados, eles nem amam e também não estão preocupados se esses filhos vão amá-los ou não. São os pais negligentes, são os pais que abandonam, são os pais que não dão limites, mas também não dão amor, não dão nada. Já é uma outra situação, né? Mas dentro disso que você falou, essa falta de autoridade, na maioria das vezes, se dá por esse medo de rejeição dos próprios filhos. E os filhos precisam respeitar os pais. E é automático, quando o filho respeita o pai, automaticamente ele vai amá-lo também. Não é ter medo do pai, não é ser um pai carrasco, uma mãe carrasca, mas é um pai que tem autoridade, que tem firmeza. E lembrando que a autoridade, ela precisa passar primeiro pelo exemplo, né? Porque uma das coisas também que estragam muito a educação é aquela famosa frase, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E a gente vê isso muito, né, nas famílias, né? Os pais não dão exemplo de conduta, de caráter, de fidelidade, de educação. São muitas vezes pessoas que não demonstram nenhuma educação com as pessoas lá de fora, entre eles mesmos, e aí querem exigir isso dos filhos. Então, nós estamos num tempo que isso não funciona mais. Lá atrás, na minha geração, né, eu já tenho uma certa idade, na minha geração isso funcionava, porque a gente tinha medo, era aquela cultura de obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje não funciona mais essa coisa de uma obediência cega. Hoje os adolescentes, eles são questionadores, eles obedecem se a coisa faz sentido. E quando eles veem que esses pais não dão exemplo, não têm caráter, eles não vão obedecer. Então, nós precisamos começar a mexer na educação, começando pelos próprios pais.
Os pais precisam rever os seus próprios valores e o seu próprio caráter, para daí poder educar os seus filhos. Doutora, vou só tocar nesse assunto mais uma vez aqui. A senhora falou a respeito do pai e mãe, né? Fazer aquela diferenciação, o pai ser o pai e não ser amigos. Mas vamos explicar para o ouvinte, porque talvez o ouvinte pode estar dizendo, não, mas eu tenho que ser amigo do meu filho, como que eu não vou ser amigo do meu filho? Mas talvez de uma maneira assim, porque talvez essa visão que a senhora está passando para a pessoa, e talvez a pessoa pode não estar entendendo, me explica se eu estiver errado, doutor, eu não tenho nada de entendimento. A questão é pai e mãe, porque talvez a pessoa tem que se colocar no lugar, daí explica aí, doutor. Okay. Talvez eu vou tentar explicar e vou confundir mais a cabeça de quem está nos ouvindo. Explica certinho essa questão de pai e filho. Pais tem que ser os pais e os filhos tem que ser filhos. Lógico, amigos, tudo, mas fazer aquela separação. Sim, você usou uma palavra que responde essa pergunta. Você falou sobre papéis. Cada um tem que estar no seu papel. Vamos parar para pensar sobre o que é um amigo. Quando um adolescente tem um amigo ou uma amiga, o que vai acontecer nessa relação? É uma relação de igualdade, uma relação de troca. Essa adolescente vai compartilhar coisas com essa amiga e essa amiga vai compartilhar com ela. Ela vai pedir ajuda, ela vai contar fraquezas, ela vai contar problemas e essa outra amiga também vai compartilhar com ela. É isso que não pode acontecer entre pais e filhos. Hoje acontece muito uma inversão de papéis. Os pais querem ser tão amigos dos filhos que eles contam os problemas, que eles pedem ajuda para os filhos, eles muitas vezes querem que os filhos solucionem os seus problemas, desabafa às vezes os conflitos conjugais. E acha que isso é ser amigo dos filhos e isso vai aproximar os filhos. Na verdade, isso confunde os filhos, porque coloca os filhos numa posição delicada, num papel que não é deles. Filhos não têm que resolver conflitos de pais. Filhos têm que ser filhos. Os filhos têm que receber e não doar para os pais. São os pais que têm a obrigação de doar para os filhos. Doutora, não estamos aqui fazendo um programa para estar massacrando os jovens, os filhos, não, de maneira nenhuma. A doutora é uma psicóloga, uma doutora renomada, né, nessa questão aí, ela tem entendimento, ela tem conhecimento nessa área, ela está trazendo o conhecimento que ela tem para estar alavancando esse conhecimento junto conosco, com vocês que estão acompanhando aqui a nossa programação. Doutora, a questão de filhos é bem complexa essa situação, né? Filhos mimados, doutora. Talvez a gente fala assim, não, mas eu tenho que mimar meu filho, porque ele é o único filho que eu tenho, então eu tenho que mimar ele. Será que a questão de mimar não pode prejudicar numa carreira futura, lá na frente, ou não? Eu tenho que mimar mesmo, porque ele é o meu único filho, tudo. Como que funciona essa questão, doutora? Então, a própria Bíblia diz, né, que aquele que poupa a vara do lombo dos seus filhos não o ama e sim o aborrece, né? Então vamos contextualizar. Esse versículo está lá no Antigo Testamento, né? Era uma outra cultura, então vamos contextualizar porque hoje a gente tem a lei da palmada, né? Ok, não precisamos bater. Porém, esse versículo está falando do quê? De correção. Está falando de correção, e a correção ela pode passar o tempo que for, ela continua sendo necessária. A correção continua sendo atual e necessária. Então, você quer estragar seu filho? Mime ele. Você quer criar uma pessoa frágil, uma pessoa
um forte candidato a ter, de repente, até alguns transtornos mentais, algumas dificuldades psicológicas, mime ele. Porque o adulto sadio, o adulto resiliente, que tem capacidade de enfrentar as dificuldades da vida, é o adulto que quando criança, recebeu o não. Nós hoje estamos numa geração mimimi. Né? E por que geração mimimi? Que não dá conta de nada, não dá conta dos problemas, que se ofende com tudo, que não tem força para ir à luta. Por quê? Porque os pais resolveram que esses filhos... Não, o meu filho não vai passar pelo que eu passei. São pais muitas vezes que sofreram muito, que tiveram uma educação rígida demais, que também é errado. E aí eles querem super proteger os filhos para que os filhos não sofram o que eles sofreram. Só que aí você vai causar um outro tipo de sofrimento. Então todo o excesso faz mal, rigidez demais vai causar um mal, mas uma super proteção também vai causar um mal muito grande nessa criança. Então equilíbrio, precisa sim de limites. Então, como eu falei no início, doutora, a questão muitas das vezes a mídia, né? Essa questão de, eu sofri muito e eu não quero dar esse sofrimento pro meu filho. Aquilo que eu não tive, eu não quero que eu quero que meu filho tenha. Isso a gente vê muito na televisão, né? Os artistas, os cantores famosos aí, quando eles vão dar o depoimento de vida dele, como eles sofreram tudo, eles falam que aquele sofrimento que eles tiveram, eles não querem passar isso para os filhos dele. Mas tem a questão, será que isso não seria um sofrimento? Porque a senhora mencionou a Bíblia, eu também vou mencionar a Bíblia. A Bíblia não fala que quando nós estamos passando por uma dificuldade, por uma aprovação, isso é um aperfeiçoamento para algo grande que nós estaremos conquistando. E isso que talvez o jovem está passando por essa... Talvez que o jovem, tudo é dificuldade, né? Talvez isso que na cabeça do jovem, da criança, do adolescente... Eu estou falando, mas eu estou encorpando no meio do jovem, porque eu sou jovem também. E a gente acha que é dificuldade, mas talvez não seria um aprendizado lá na frente, porque lá na frente, depois que o jovem já tiver sua família, tudo bem estruturado, daí ele vai ver que aquilo que talvez naquela época ele pensava que era uma dificuldade para ele, foi um aprendizado, doutora. Exatamente. O versículo que você citou, ele diz assim, que a tribulação, ela gera perseverança. E hoje a gente tem uma geração que não sabe perseverar. As pessoas não perseveram mais no relacionamento, elas não perseveram no trabalho, na faculdade, né? O primeiro estresse que a pessoa passa, ela já abandona, ela não quer mais. Por quê? As pessoas não sabem mais o que é perseverar. E a Bíblia diz que é o sofrimento que gera perseverança. Então, exatamente, a gente precisa passar. É claro que o sofrimento desnecessário, é claro que eu vou fazer de tudo para que os meus filhos não tenham sofrimentos desnecessários, mas não tem como a gente poupar eles de tudo. Principalmente das consequências. Quando eles fazem coisas erradas, eles precisam ter consequências para saber que todo erro gera uma consequência, porque assim é a vida lá fora. O que a senhora falou também, eu peguei aqui de um psicólogo aqui, que a senhora creio que a senhora vai só confirmar o que está passado aqui. A criança que não é treinada a esperar, a criar, a negociar, ela pode se frustrar, ela pode se tornar uma criança e futuro jovem, adolescente, pessoa já adulta, birrenta, gastona, neurótica, e isso no contexto geral, né, doutora? Sim, com certeza. A frustração é o que vai desenvolver a personalidade da criança. Quando a gente fala frustração, significa assim, quando a criança quer, né, ela quer porque quer aquilo naquela hora, e não pode ser, por exemplo, quer comer um doce antes de almoçar.
aquilo não pode ser. Então, quando a mãe fala não, depois que você almoçar, você ganha o doce. É uma frustração que essa criança está sofrendo. E é essa frustração que vai desenvolver a personalidade dela para ela ser um adulto sadio. A questão do choro, doutora, quando a criança chora, a criança, o adolescente, o jovem chora, o que nós pais devemos fazer? Eu falo criança, mas já não aquele bebezinho, falo criança já grande. O que nós pais devemos fazer? Devemos falar, não, para de chorar, engole esse choro, ou devemos ensinar ela a entender os seus sentimentos? Qual seria a finalidade quando essa criança, adolescente, jovem, essa pessoa está chorando, como nós, como pais, deveremos agir? Primeiramente, os pais precisam aprender a fazer uma leitura desse choro, né? Precisam observar e entender o que significa esse choro. É um choro de fome? É um choro de sofrimento? É um choro de dor? Ou é um choro de birra? Há diversos tipos de choro. Então, nós temos que identificar. Quando é um choro de dor, nós temos que acolher. Né? Quando é um choro de alguma necessidade, nós temos que suprir essa necessidade. E normalmente quando é um bebê, o bebê geralmente quando o bebê chora é porque há uma necessidade. E nós temos que aprender a descobrir qual é essa necessidade. Agora sim, quando vai crescendo, eles aprendem a testar os limites dos pais, e muitas vezes através do choro. Quando eles percebem que se chorar, se jogar no chão, se espernear, eles conseguem o que eles querem, isso se torna um padrão. Toda vez eles vão gritar, vão espernear, porque eles sabem que assim eles conseguem. Então, os pais precisam aprender a identificar. Se é um choro de manipulação, de birra, eles precisam colocar um limite, tratar esse choro, né, com uma certa disciplina, para que a criança aprenda que nem tudo ela ganha no choro. Né? Pessoal, vamos dar uma pausa só um pouquinho, vamos só passar as vagas de empregos ali da FUNSAT, e se você tiver perguntas, pessoal, pode mandar no WhatsApp aqui, Data Live FM 99298-4388. Estamos ao vivo também pelo Facebook, João da Rádio, João Souza. Compartilhe, chame seus amigos para estarem acompanhando esse nosso bate-papo, essa nossa conversa com a doutora Gisele. Vamos passar vagas de empregos aqui da FUNSAT para vocês que estão buscando uma colocação aí no mercado de trabalho. A FUNSAT, lembrando que a FUNSAT fica aqui em Campo Grande, na rua 14 de julho, 992, na Vila Glória. 40 42 05 85 é o telefone. Tem outro contato também, 33 14 30 89. Algumas vagas aqui que eu destaquei para vocês aqui, ó. Auxiliar de cozinha, 3 vagas, auxiliar de limpeza, 2 vagas, auxiliar de escritório, 2 vagas, auxiliar de linha de produção, 2 vagas. Também tem vagas para pessoas com deficiência, auxiliar de almoxarifado, 2 vagas, auxiliar de limpeza, 8 vagas e auxiliar de linha de produção, 3 vagas. Essas são algumas vagas que eu destaquei para vocês. Lembrando que as vagas são atualizadas todos os dias pela manhã, de segunda a sexta-feira. Amanhã não tem atualização de vagas, então você pode ir na segunda-feira ali na FUNSAT, que fica, repetindo o endereço, fica na rua 14 de julho, 992, na Vila Glória, telefone 4042 0585 ou 3314 3089. Doutora, a senhora falou em geração, não, a senhora falou em que muitas das vezes os jovens, como que eu posso passar isso para os nossos ouvintes? Essa nossa geração é uma geração da tecnologia. Na verdade, tudo que a gente quer tá no imediato, né? Você quer mandar antigamente, sei lá, na época da senhora, na minha época não. Tô brincando, descontraindo um pouco.
Nem na época da senhora, né? Na época da senhora ainda já era a geração mais tecnológica ainda. Mas Não era não. não era? Mas há uns 50, há uns 20 anos atrás, nos anos 70, tem até um vídeo que fala, que você que é dos anos 70, que já ouviu isso, tem um videozinho que fala a respeito disso. E essa nossa geração pode influenciar o jovem a ser muito imediático, querer a coisa, aquilo que ele quer, não para amanhã, para agora, né? Porque hoje antigamente você mandava você queria mandar alguma mensagem para alguém, você tinha que mandar cartas, esperar um mês, 2 meses para chegar a carta. Hoje você manda no WhatsApp, você está conversando, você está aqui, você está conversando com pessoas do outro lado do mundo, do planeta. Então, essa geração do imediatismo, geração da tecnologia, do tablet, celular, videogame, tudo, essa geração, doutora, ela pode, como eu mencionei aqui, ela pode dar uma atrapalhada aí nesse jovem aí, nesse imediatismo dos nossos jovens? Essa pergunta, ela se enquadra naquilo que eu falei agora há pouco sobre o jovem não conseguir perseverar, né? É claro que os jovens têm muitas vantagens em relação às gerações anteriores, né? Porque a tecnologia, ela é uma bênção, né? Ela pode ser utilizada para... Mas é uma bênção, mas fala a verdade, doutora. A senhora vai falar que a senhora não tem saudade da geração quando não tinha tecnologia. Eu sinto vontade. É lógico que a gente fala que sente vontade, mas se voltasse a gente não ia querer, né? A gente ia querer voltar na tecnologia. Mas pensa tem hora que eu lembro, a época que não tinha nada, a gente sentava na sala, a família tudo reunida. Hoje não tem mais a família reunida, por quê? Você tá na sala, geralmente todas as famílias, você tá lá sentado para ter uma família reunida só quando ou corta a luz ou acaba o Wi-Fi. Daí tem família reunida, né, verdade. doutor? Cada um no seu canto, com seu WhatsApp, com seu celular, né, com seu tablet, seu notebook. Mas assim, é que eu não tô querendo... A gente precisa aprender a ver os pontos bons, né? De todos os lados. Então, assim, a internet é uma bênção, desde que a gente saiba usar com equilíbrio. Agora, infelizmente, os jovens estão realmente muito, né, mergulhados na tecnologia, e essa rapidez os torna realmente muito imediatistas, e eles vão ter, consequentemente, dificuldade de perseverar, de esperar. Eles querem tudo para ontem, e a gente sabe que a vida não é assim, né? E isso também vai ocasionar alguns transtornos de ansiedade, muitas coisas que vai prejudicar esses jovens, porque há uma discrepância muito grande entre o mundo virtual e o mundo real. Inclusive, muitos jogos, né, que os adolescentes estão jogando, jogos de violência, jogos que acontece barbáries lá dentro desses jogos, e muitas vezes eles estão há tanto tempo mergulhados nesses jogos que eles não conseguem mais distinguir o virtual do real, e acham que aqui fora também pode agir dessa maneira, né? Que algumas pessoas cogitaram que isso, inclusive, foi o que influenciou esses autores dos crimes ali de Suzano. Antes da gente entrar nesse assunto aí, eu estou segurando para entrar nesse assunto. Daqui a pouquinho nós estaremos entrando nesse assunto aí. A última pergunta para que nós entremos aí nesse assunto aí. Doutora, a questão de ajuda nos afazeres. Isso é bom ou não? Isso daí é coisa da mãe, os filhos não têm que ajudar, filho homem de maneira nenhuma, porque tem pessoas que, não sei se isso pode se dizer um machismo ou não, tem que ajudar, isso faz bem para a criança lá na frente, quando ela tiver adulta, ou não tem que ajudar não? Muito bem colocado, muito bem lembrado esse assunto. A criança, ela precisa aprender a contribuir desde pequena, ela precisa aprender a ter responsabilidade desde pequena. Ela, desde
muito bebezinha, ela já pode aprender a guardar o seu brinquedo, a colocar seus brinquedinhos dentro da caixinha, né? Claro que, obviamente, que a gente não vai colocar uma criança para fazer serviço de casa. Doutora, só frisando, perdão, deixa eu só frisar algo aqui para a senhora. Quando a gente. Isso não acontecia na época dos nossos avós, dos nossos pais, mas muitas das vezes a gente chega na casa do. Ou até na nossa casa mesmo. Tá lá, chega uma visita. A gente fala para criança ou em outra casa, cumprimenta o fulano, cumprimenta a pessoa que chegou. Tá. Daí a pessoa fala, desculpa, ele está intertido. Mas não seria, qual seria o papel de nós como os pais? Entre aspas mesmo, obrigar a criança, eu falo entre aspas porque não é obrigar, né? É uma questão de educação. Fazer aquela obrigatoriedade para a criança, não, cumprimenta o vizinho, cumprimenta a pessoa que chegou, cumprimenta ele, daí viu que tem gente, diminui o volume da televisão se ele estiver assistindo, ou vai brincar no seu quarto. Qual seria essa questão, doutora? Como que deveria ser? Tudo depende da idade, né? A criança, ela tem fases de desenvolvimento onde muitas coisas não permite que essa criança corresponda a essas práticas, né? Então a gente tem que respeitar. Agora, quando já chegou uma determinada idade, a criança já tem sim condições. Essa idade, desculpa novamente, essa idade que a senhora fala, qual seria a idade para os pais que estão aí? Muitas das vezes talvez tem pais aí que estão ouvindo, falam, não, mas talvez a minha filha ou meu filho não está nessa idade para ter essa noção. Qual seria essa idade, doutora? A partir dos 5, 6 anos, né? 4 para cima. Eu digo assim, menor do que isso, porque tem pais que às vezes exageram, né? A criança, por exemplo, quer que a criança de 3, de 4 anos dê beijo na visita. Dá beijo, abraça. Isso é errado, porque o afeto ele não pode ser obrigado, o afeto tem que ser conquistado, tem que ser algo natural. A criança tem que desejar dar esse afeto. Se ela não quer beijar, não quer abraçar, é porque esse adulto não conseguiu conquistar o amor dessa criança, né? Agora, quando já tem seus 4, 5, 6 anos, a criança já tem condição de lidar com essas regras sociais, né? E os pais não têm que impor isso, mas eles precisam mostrar com o próprio exemplo. Se é uma família que é educada, não só quando a visita chega, mas é educada sempre uns com os outros, é aquilo que eu falei, que as crianças hoje elas são muito espertas, elas observam o que é real, o que faz sentido. Esse negócio de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, não funciona mais. Então, às vezes, esses pais, quando chega a visita, nossa, aquela família aí é a educação, né? A família se torna educada, cumprimenta a visita e tal. Mas quando a visita vai embora, entre eles, ninguém pede por favor, ninguém diz obrigado, ninguém diz bom dia. Então a criança observa, o que ela vai aprender? Ela vai aprender o que está acontecendo no dia a dia dela, não só quando chega a visita, né? Então, sim, tem que ser ensinada a criança de uma forma que faça sentido, uma forma honesta, não hipócrita. Agora vamos entrar nesse assunto aí, doutora. A senhora até falou algo aí a respeito desse assunto aí, esse massacre bárbaro que aconteceu ali na cidade de Suzano, em São Paulo, dia 13, quarta-feira, essa quarta-feira que passou. Os 2 atiradores mataram 8 pessoas, com eles foram 10 pessoas mortas. E teve mais 2 crimes similares a esses durante os anos que passaram, né? Teve esse, daí teve o de Medianeira, no interior do Paraná, também teve em Goiânia também, onde 2 estudantes balearam
dois estudantes balearam um jovem que tinha 14 anos. Também teve outros lá em Realengo, também no Rio de Janeiro. Então, falando nessa questão, doutora, ali da cidade de Suzano, São Paulo, tá falando, se comentando por cima, ainda não tem provas concretas que isso é verídico, mas estão soando por cima que tem algum meio que vínculo de bullying, que algum desses jovens aqui sofria bullying, daí ele teve algum tipo de transtorno, daí por isso ele ficou dessa maneira. Fala um pouquinho, doutora, a respeito do bullying. Como que os pais podem estar ajudando os filhos, os jovens, nessa questão, tanto do recebimento do bullying, quanto de cometer o bullying? O bullying é uma forma de violência que traz um dano psíquico muito grande para o adolescente, para a criança, para o adolescente, para o jovem. Porque o grau de rejeição que acontece no momento do bullying é muito grande. E se essa criança, se esse adolescente, ele já sofreu essa rejeição também dentro de casa, o bullying vai ter um significado devastador para ele. Então, assim, muitas pessoas dizem assim, essa coisa de bullying é mimimi, né? Não pode fazer nada que eles já ficam mal, né? Depende do nível desse bullying e depende da estrutura dessa pessoa que está sofrendo bullying. Como eu disse, se já é uma pessoa que já sofre uma rejeição em casa, o bullying vai ser só a gota d'água para disparar uma depressão, para disparar um transtorno, para disparar uma tentativa de suicídio ou até mesmo uma violência, como no caso desses meninos. Doutora, temos poucos minutos aqui. Daqui a pouquinho a ministração da Palavra de Deus, você que está nos ouvindo aí pela Rádio Física, pelo site, pelo aplicativo, também pela fanpage aqui, continue acompanhando aqui a nossa programação. Só para encerrar aqui, doutora, a questão desse massacre, a questão desse transtorno que talvez esses jovens tinham ou ligado ao bullying ou não, talvez algum tipo de transtorno psicológico que eles tinham. Como que os pais podem tem alguma maneira dos pais perceberem algum comportamento diferenciado que eles estarão tendo, doutora? Olha, infelizmente, na maioria das vezes, a criança que sofre bullying, o adolescente que sofre bullying, já é porque é uma criança rejeitada em casa, já é uma criança que não é vista dentro de casa. Porque quando uma criança é olhada, ela é cuidada de fato em casa, dificilmente ela vai ser uma criança passiva lá fora na escola e vulnerável ao bullying. Mas, respondendo a sua pergunta, o que os pais podem fazer? Quando a criança começa a sofrer bullying, não só bullying, como qualquer tipo de violência sexual, violência psicológica, violência física, qualquer tipo de violência que a criança começa a sofrer, o comportamento dela muda, o rendimento escolar cai. Muitas vezes acontecem algumas atitudes regressivas, como, por exemplo, volta a fazer xixi na cama, às vezes até a gente chama de encoprese, que é o cocô na roupa, começa a ficar isolado, começa a ficar fechado, tem às vezes uma mudança alimentar, começa a comer demais ou não consegue mais se alimentar. Então, assim, as mudanças são muito claras, são muito visíveis. O grande problema é que a maioria dos pais, eles não prestam atenção nos seus filhos. Os pais estão trabalhando, deixam os filhos na escola, deixam na creche, chega à noite já cansados, né, e tem todo o serviço de casa, e dificilmente eles prestam atenção nos filhos
para poder perceber essas mudanças aí. Doutora, só para finalizar, responda rápido aqui essa pergunta. Essa questão de perceber, doutora, agora, como eu mencionei para a senhora, nós estamos no mundo de tecnologia. Antigamente era mais fácil, a criação talvez era mais fácil. Hoje em dia nós estamos num mundo de tecnologia. Seria viável para os pais dar um celular para o filho, um tablet, tudo? E essa questão, se for viável, se for aceitável isso daí, o pai, ele tem que estar sempre cuidando das redes sociais dos filhos, olhando aquilo que o filho tá entrando, os sites que os filhos tá entrando, ou isso não pode acontecer porque isso daí é uma invasão de privacidade para os filhos? Isso deve acontecer, né? Isso deve. Os pais têm que estar ligados o tempo todo, saber aonde é que essas crianças estão, por onde eles estão navegando, né? Hoje a gente tem aí um lado negro da internet, né? Que tem coisas absurdas, coisas horrorosas e tem muitos pais que nem sabem, desconhecem até, né? Que existe isso na internet. E é livre acesso, é muito fácil, qualquer adolescente está acessando. Então, os pais precisam estar mais atentos, precisa sim, tem que entrar. Essa coisa de invasão de privacidade não pode existir dentro de uma família. Eu queria falar várias outras coisas aqui, mas o tempo já se esgotou. Só vou falar algo aqui para a senhora em relação a esse acontecimento, a esse massacre. Esse massacre, na verdade, ele foi um massacre, mas na visão... Na visão da psicologia, pode-se dizer que foi um suicídio, mas só que, na verdade, eles quiseram um holofote ou não, doutora? Isso foi um massacre mesmo, não tem nada a ver com suicídio. Foi um conjunto de fatores, né? A gente não tem como a gente afirmar as reais motivações desses dois jovens, mas... tudo indica que já estava premeditado esse suicídio no final, né? Inclusive, parece até que houve um pacto ali de amizade, né? Porque um matou o outro, depois se suicidou, os dois morreram ali lado a lado. Tudo isso já estava planejado há muito tempo, foi premeditado quase como um ritual, né? Então, foi um massacre, foi um suicídio, foi uma forma de deixar uma marca no mundo, foi uma forma de serem olhados, ser visto, e aí está o perigo, né? Quando você não é visto dentro de casa, as pessoas, a necessidade maior do ser humano é de se sentir visto, olhado, de se sentir pertencendo a alguém. E quando ele não se sente pertencendo dentro de casa, muitas vezes ele vai acabar fazendo qualquer coisa lá fora para se sentir pertencendo, para se sentir existindo, para se sentir visto. Foi o caso desses meninos. Com certeza. Nós tivemos o caso aí que passou, foi a Baleia Azul, depois, agora em janeiro, tem a mobilização de toda a equipe de psicologia, né, doutora, que faz a mobilização para o Janeiro Branco, que é ao combate ao suicídio, e agora... esse caso aí está sendo bem mobilizado também, a mídia está mobilizando muito e a sociedade está mobilizada na questão de educação dos filhos, o que os pais estão errando, né, na questão da educação. Talvez não na questão da educação em si, né? Talvez os pais podem até se colocar uma culpa em si, até como eu comentei com a senhora aqui, a questão de fazer uma revista na mochila, fazer uma revista nas redes sociais, no WhatsApp, que os filhos, quais são os amigos dos filhos, mas talvez isso para os pais podem ser uma invasão de privacidade. Talvez não, meu filho, o que meu filho vai achar de mim? Mas talvez é melhor você ter uma repreensão, entre aspas, do seu filho, o seu filho não gostar daquilo que você está fazendo, do que futuramente você ter algo mais grave acontecendo. Doutora, eu
me despeço da senhora, já estamos avançado com o tempo aqui, mas eu deixo aí os microfones para a senhora deixar as considerações finais da senhora. Bom, você perguntou sobre o que os pais devem fazer, né? Isso. Sobretudo, os pais devem ser pais. Pais, voltem a ser pais. Nós precisamos entender que se nós colocamos filhos no mundo, o nosso papel é cuidar deles. Vai ter um tempo para isso acontecer. Esse filho vai precisar de nós em tempo muitas vezes integral e nós temos que nos responsabilizar. A palavra culpa às vezes é pesada, eu gosto de trocar a palavra culpa por responsabilidade. Não é que os pais têm culpa, mas os pais têm a responsabilidade de educar os seus filhos, de amar os seus filhos, de enxergar os seus filhos e de torná-los cidadãos para a vida. E eu quero só abrir um parênteses aqui, nós estamos num público... muitos evangélicos, né, que estão nos ouvindo. Muitas vezes nós pensamos que isso está acontecendo lá fora, com pessoas que não têm religião, mas isso está acontecendo muito dentro das igrejas. Muitas vezes os pais, eles se envolvem em tanta coisa, tanta atividade dentro da igreja e não lembram que tem filhos em casa. A nossa missão maior, a nossa primeira missão é com os nossos filhos. Não é com os irmãos da igreja, não é com a comunidade. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder as almas que estão dentro da sua casa. Verdade, doutora. Eu agradeço aqui, tem... Só para deixar, só não precisa responder nem falar nada. Só para deixar, muitas das vezes nós damos a responsabilidade que é para nós, como pais... nós damos isso para a escola. Daí, quando algo acontece igual aconteceu lá, nós nos culpamos a escola. Fala, mas a escola não deu a educação certa. Não, a escola só complementa a educação, né, doutora? Tanto a escola como a igreja, né? Eles só complementam. A responsabilidade é nossa. É minha e é sua. Não transfira isso para ninguém. Com certeza. Obrigado, doutora. Daqui a pouquinho, ministração da Palavra de Deus, 21h16.